Bom, pessoal, boa noite para todos, né? Espero que todos estejam bem. Todos estejam bem, né? Também. Hoje a gente vai ter um encontro rápido, na verdade. Eu estava analisando aqui uma melhor forma para poder dar um andamento a essa disciplina de história. E aí, o que eu pensei? Como a gente sabe, é uma disciplina de laboratório. Então, tese dificulta um pouco essa questão da gente fazer aula remota dessa disciplina, porque ela envolve a realização de práticas. Então, para que a gente consiga, até que a coisa se resolva e a gente possa voltar e fazer as práticas, para que a gente pelo menos consiga trabalhar os temas, os assuntos, né? A gente vai trabalhar a prática, sem fazer a prática, só que de forma a simular resultados. Tá? Cada prática que a gente for trabalhar, ela tem um objetivo, na verdade, às vezes até vários objetivos, e são objetivos que estão relacionados a áreas diversas. Então, a gente não tem uma linha para poder seguir. Cada momento a gente vai estar falando de uma situação. E aí, o que a gente pode fazer, aliás, né, o que eu pensei da gente fazer é o seguinte. Eu vou usar com vocês aqui, nas aulas remotas, a mesma dinâmica que eu uso quando a gente tem a aula no laboratório, que é a seguinte. Uma semana a gente faz a aula prática e na semana seguinte ocorre a entrega do relatório. A Luísa chegou. Seja bem-vinda, Luísa. Tá melhor? Então a gente faz a prática. Então tá bom. A gente faz a prática numa semana e na semana seguinte ocorre a entrega dos relatórios. Então, o que eu pensei da gente fazer vai ser o seguinte. Numa semana, a gente faz uma discussão prévia do roteiro, não de forma profunda, uma discussão como se fosse uma introdução ao assunto da prática, abordando alguns tópicos, e aí vocês vão pegar esse roteiro e vão desenvolver o relatório. De que forma, né? Vocês vão pegar nesses roteiros alguns dados simulados, como se a prática tivesse acontecido e esses dados tivessem sido gerados na prática. E aí vocês vão fazer o trabalho desses dados, né, dentro daquilo que está sendo pedido no relatório. Aí, na semana seguinte, a gente faz, na aula remota, a discussão desse dado. Então, ao invés de vocês me entregarem esse relatório, a gente faz na aula a discussão dele. E aí vocês vão apresentar aquilo que vocês desenvolveram para a prática, para esses dados. E aí, tipo assim, a gente vai fazer uma pesquisa sobre a prática, algo assim? Não vai ser pesquisa. Eu vou dar para vocês o assunto que provavelmente deveria ser feito, que ao mesmo tempo eu também já vou dar para vocês os resultados. Alguns resultados. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o uso desses resultados que eu coloquei no roteiro para produzir o relatório. A pergunta saiu, deve ter caído. Então, o que vocês vão fazer é justamente fazer o uso da informação. Então, vocês vão pegar o roteiro, esse roteiro ele já vai estar com os dados, com as informações, como se elas tivessem sido coletadas na prática. E, utilizando essas informações, vocês vão produzir um relatório, só que não vai ser um relatório extenso, um relatório escrito, né, na verdade. Não como vocês me entregarem isso. E aí, para eu fazer a correção
ver esses relatórios para vocês também, acho que acaba que a gente aproveitar esse momento fica até pior. Então, a gente vai fazer a discussão. Então, hoje, por exemplo, o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês a primeira prática, o que seria a primeira prática, né, o que seria feito, já com os resultados, e aí, a partir do momento que eu apresentar isso para vocês, vocês estão liberados para já começar a fazer a discussão disso. E aí, na semana que vem, a gente volta para poder fazer a discussão. E essa discussão, aí vocês vão apresentar essas informações do relatório, e aí eu venho, intervino aonde for necessário. E aí vocês podem utilizar os mesmos recursos que eu utilizo. Vocês têm a possibilidade de compartilhamento de tela, né? Vocês podem mostrar os gráficos, mostrar os resultados, e aí discutir um a um, né? Vocês fazem o relatório de vocês, que eu vou fazer o meu, e aí a gente faz um embolado final aí e aborda o assunto. Eu acho que aí a gente consegue trabalhar o assunto de uma forma mais completa, mais idosa, que simplesmente a gente ficar aqui falando de outras coisas, né? Uma vez que a disciplina é prática e a gente não vai ter como fazer a prática nesse primeiro momento. Ok? Aí, para a produção desse relatório, dessa apresentação, acho que também não faz sentido, ou menos a gente não vai ter como trabalhar, cada um fazendo o seu. Porque vai ser curto para que todo mundo consiga participar. Peraí que eu estou só vendo aqui as mensagens que vocês estão mandando. Ainda, assim, pelo menos para mim, ainda não ficou muito claro como é que vai ser esse relatório, essa discussão, não. Mas, não sei. Não sei se todo mundo pegou. Como é que é? Repete o que falou. Perdão, para mim ainda não ficou muito claro como é que vai ser esse relatório, não. Eu tô com... eu vou apresentar aqui para vocês agora, você vai entender. Tá. Vocês vão entender. Então, primeiro, só para finalizar. Então, o que vocês vão fazer? Ao invés de cada um fazer e apresentar, a gente vai dividir isso. Então, na turma, a gente tem, se eu não me engano, são 8 pessoas, eu acho. Né? Temos quem está aqui, ó, Priscila, Luísa, a Maria Luísa, Cristiane, o Anísio, o Anderson, Ana. Então, falta Marcela e Luciana. Né? Até onde são 8 pessoas. Aí a gente pode fazer a divisão em dois grupos de 4 pessoas, e aí cada grupo apresenta a sua informação e eu complemento com a discussão final. Bom, aí o que vai ser? O material da prática, vou compartilhar aqui com vocês. Estão vendo a tela aí? Sim. Esse material eu já postei lá no AVA para vocês, tá? Tá lá no 8, na aula do encontro. Então, o que seria a nossa primeira prática? A primeira prática seria uma prática mais simples, vamos dizer assim. É uma prática envolvendo técnicas de medida, basicamente a utilização de calibração. Tá? Então, aqui tem um texto que eu não vou ler, obviamente, depois eu ler com mais calma. Então, aqui, basicamente, eu apresento para vocês alguns instrumentos de medida. Esses instrumentos, né, são basicamente vidrarias,
Eu falo sobre as provetas, pipetas, enfim, buretas, né? Então, os instrumentos que mais comumente utilizamos nos laboratórios. Eu falo sobre a questão dos erros, né, que podem acontecer devido à questão da precisão e exatidão envolvendo cada instrumento em relação à sua respectiva medida. Depois, tem outra parte aqui onde eu falo sobre a diluição das soluções, sobre a titulação. Então, esse texto de fundamentação para entender o que vai ser feito lá no experimento. Então, basicamente, qual é o objetivo desse nosso experimento aqui? Esse primeiro seria, né, o objetivo desse nosso primeiro experimento. Um trabalho de calibração da proveta. Então, a gente está no laboratório. E aí, a ideia aqui é efetuar a calibração dela. Por que eu escolhi a proveta? Porque a proveta a gente tem no laboratório, né? Ela e o Becker são os instrumentos de menor precisão volúmica, né? De menor exatidão volumétrica que a gente tem. Ou seja, ser instrumentos graduados, a escala de medida, eles são instrumentos que a gente, para medição de volumes, se eu quero uma medida precisa, né, uma medida com precisão, uma medida com exatidão, principalmente, eles não são recomendados. Ou seja, a medida deles ela tem um erro relativamente grande. Então, então eles não prestam, não posso utilizar uma proveta, não posso utilizar um Beck e tal. Pode, né? Posso utilizar, não precise, para a que eu estou trabalhando, de um erro pequeno. Né? Agora, se eu preciso trabalhar numa margem, esse instrumento ele acaba sendo inviabilizado. Ou, para que eu consiga trabalhar com esse instrumento dentro de uma faixa de erro pequena, né, eu preciso efetuar as correções das medidas que esse instrumento me fornece. Ou seja, eu preciso saber, na verdade, qual é, né, o quantitativo real que esse instrumento ele me proporciona quando eu o uso para fazer uma medida. E aí, uma das formas que a gente tem para trabalhar isso é utilizando a calibração. Né? A gente efetua a calibração do instrumento e aí, com essa calibração, nós fazemos a correção daquele erro que o volume dele apresenta, né? Ou que a massa, enfim, o erro associado ao dispositivo, ao equipamento. Então, o que a gente vai, né, em tese, o que a gente faria nessa prática é justamente trabalhar essa questão, ou seja, essa questão de efetuar várias medições com esse instrumento e depois fazer a correção dessas medições. Tá? A minha tela está aparecendo aí para vocês ainda. Tá a sua tela de flor, o seu outro sumiu, né? Não, agora tá o... Pera. Antes estava... não, ele tá... Parece que travou aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá pensando. Tá... Acho que ele... Direto do HD. O meu HD tá... horrível. Aquele... Deixa eu... vendo, não estávamos vendo. Não, eu vou compartilhar de novo. Para ela voltar.
Voltou, né? Agora voltou. Então, o que a gente faria lá? Em tese, a gente pegaria a escala de uma proveta. Então, a gente tomaria como base uma proveta, vou complementar aqui, a calibração da proveta de 100 ml. Uma proveta de 100 ml, para efetuar a calibração dessa proveta. Como? Fazendo a aferição de vários volumes. Então, de 10 em 10, mediríamos até 100 ml na proveta. Como eu disse, né, a proveta ela não é um instrumento de precisão. Então, você já sabe que para qualquer uma dessas medidas que você fizer aqui, vai ter uma diferença, vai ter um erro. Eu vou medir 10, mas na verdade eu não tenho 10 ml, eu vou ter outra coisa. De 20, eu também não vou ter 20, vou ter uma outra coisa. Então, o objetivo aqui é justamente saber qual é. Né? O instrumento ele me mostra, ele afere para mim que foi 10. Mas quanto, na verdade, foi? Então, como que a gente faz isso? A gente utiliza água destilada. Então, em princípio, qual que seria a ideia? Pegar na proveta, medir 10 ml de água, depois 20, depois 30, depois 40, depois 50, depois 60, 70, 80, 90, até o volume total da proveta, até os 100 ml que ela mede. Depois, qual seria a ideia? Para cada volume desse medido, fazer a pesagem e determinar a massa de água que você coletou. Então, seria medir 10 ml na proveta, pesar a massa de água, né? 20 ml de água, pesar. 30 ml de água, pesar, e assim sucessivamente até completar os 100 ml. Então, aí veio a primeira parte. Então, essa primeira informação aqui, ó, é uma informação simulada. Tá? É uma informação que ela deveria vir lá do experimento. Então, já coloquei aqui uma tabela com valores supostamente medidos a 23 graus. Ou seja, para cada um dos volumes aqui em cima, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, e aí as massas respectivas para cada um desse volume. Ou seja, em 10 ml de água, se tivesse pesado, a massa de água, 10,32 gramas. Para 20, 20,15 gramas. E até o 100 ml. Então, a primeira parte aí dos dados é essa. Então, o que será feito agora? Vocês vão fazer uso desses dados aqui. Então, vocês vão utilizar esses dados. E aí, com base numa tabela de densidade da água em função da temperatura, calcule o volume real medido pela proveta em cada medida realizada e determine o erro absoluto e relativo. Então, aqui eu já coloquei também a tabela. Então, por que essa tabela é importante? Porque a densidade da água, né, ela é uma propriedade que depende da temperatura. Por quê? Porque a densidade é massa sobre volume. Então, o volume, quando a gente muda a temperatura, o volume ele varia, né? Cada temperatura que essa água tiver, ela vai ter um valor de densidade diferente. Então, aqui tem uma tabela com valores de densidade em temperaturas diferentes, de 15 até 28 graus. Qual é a densidade da água? Então, aí vocês vão olhar e ver qual é o valor de densidade que vai ser trabalhado. E a partir daí, aqui tem os valores de viscosidade, mas a viscosidade ela não vai ser usada para esse experimento não, tá? Só a densidade. Aí, a partir daqui, vocês vão utilizar essa tabela para calcular o volume real medido pela proveta. Aí, fácil, né? Utilizando mesmo a relação densidade, massa sobre volume. Vocês têm a água. E aqui o volume ele não é real. A massa é.
A massa que você pesou lá, né, é real. Então, você tem a massa real e tem a densidade da água, isso é o volume real. E aí vocês vão ver que vocês vão ter agora um volume experimental, que é o, né, aferido pelo equipamento, e após o cálculo, o volume real de água. Então, comparando esses dois volumes, o real e o experimental, vocês conseguem calcular os erros. Né? E aí, obviamente, a referência é o volume. Oi. Então, nesse caso, porque assim, se fosse um experimento, em toda vidraria, ela vem escrita qual que é o erro dela, né? Tipo assim, de Sim. 5 a 10%. Eu não vou considerar isso, vou calcular isso, é isso? Você pode considerar sim. Mas, por exemplo, isso pode ser modificado. Porque, por exemplo, vamos supor que você usa uma vidraria, lava ela e põe para secar, por exemplo, em estufa. Já viu isso? Tem muito laboratório que tem vidraria em estufa. Não é o certo, não. Não é o certo. Você coloca, né, o material na estufa, está aquecido, vai dilatar. Vai dilatar, não. Então, aí isso aí você pode descalibrar, né, a vidraria, no caso. Então, pode ser que aquele valor que está lá, mesmo o fabricante colocando para você que tem aquele erro ali, pode ser que aquilo já não seja mais verdadeiro. Então, isso aqui é uma forma de você aferir aquilo também, por exemplo. Tá, entendi. Tá? Entendi. Bom, então aí vocês vão ter os dois volumes, aí vocês conseguem determinar o erro, os dois erros, né? O erro absoluto e o erro relativo associado à medição de volume aí. Com base nisso, vocês vão poder fazer essa outra parte aqui, ó, que é construir uma tabela contendo o volume medido, o volume real, né, a massa teórica de água e a massa real de água que foi calculada, né? A massa real de água. Depois, vocês vão construir aqui uma... Mas peraí. Qual que vai ser a diferença de massa teórica e massa real? Porque a massa real é a que eu tenho ali nos meus resultados. A massa teórica eu vou ver de acordo com a densidade? Isso. De acordo com a densidade e o volume teórico ou o volume real? Isso, exatamente. Você vai pegar a densidade e o volume teórico, você vai ter a massa teórica. Faz sentido, E a massa real é que você pesou. Combinado. Tá? Aí depois vocês vão construir uma curva do volume real em função do volume medido para essa proveta. E aí vocês vão ter uma curva. E a partir desta curva, vocês vão determinar a equação que possibilite calcular o volume real para qualquer que seja o volume medido por essa proveta. Porque aqui nós estamos considerando medições de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50, mas vamos supor que eu medi 35 na proveta. Qual que é o volume real que eu medi? Então, aqui não está descrito. Então, essa curva, né, no caso, esse gráfico aqui, ele vai permitir a gente obter uma equação e, a partir dessa equação, a gente consegue calcular para qualquer volume experimental qual é o volume real medido nessa proveta. Então, na hora que vocês construírem esse gráfico aqui, vocês vão ter ideia do que tem que ser feito para obter essa equação. Né? Coisas que a gente já fez bastante aí em sala. Bom, e aí finalizamos a primeira parte, que é a calibração. Aqui, com esse gráfico, você tem a calibração dessa nossa proveta, ou seja, eu consigo saber qual é o volume real para qualquer volume experimental que eu medir nela. A parte daí tem a parte 2, que é o quê? Nós vamos simular a reação NaOH, a neutralização simples. Porém, para esse caso, todos os volumes medidos
todas as coletas de amostras são amostras coletadas na proveta, que a gente, em tese, usou aqui na... Então, por exemplo, né, aqui eu vou falar, a gente tem à disposição 200 ml de uma solução de NaOH, que nós chamamos aqui de solução B1, tá? B de base, tá? E 1 que é a primeira solução. Aí o que a gente vai considerar? Ó, vou transferir 20 ml dessa solução B1 para um LMI. Transferir, vou medir na proveta. Vou pegar aqui 20 ml nessa proveta nossa. E aí lembrando que esse 20 ml é o volume lido. Ou seja, volume que a gente já sabe que ele é teórico. Então eu vou ter que contar aquele erro. Isso, tem que fazer a correção. Então, todos os volumes que aqui estão, eles são volumes de leitura da vidraria. Então, na hora de fazer o cálculo, por exemplo, a gente tem que usar o valor corrigido. E aí, esses 20 ml, né, adicionar 3 gotas de solução de fenolftaleína, titular com HCl 0,1, e aí anotar o volume de solução ácida consumido. Então, aqui eu já dei para vocês o volume teoricamente consumido. Então, para titular, esses 20 ml da solução B1 foram consumidos 30,1 ml. Aí, veja bem, esses volumes consumidos são volumes lidos na bureta. Então, a bureta ela é precisa. Então, esses volumes aqui são reais. Então, esses aqui vocês não têm correção, não. Tá? São volumes de bureta. Antônio, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse erro da proveta, eu vou achar, tipo assim, como sendo a média de todos os erros? Que erro da proveta? O erro da proveta lá da 1. Eu vou ter que calcular qual é o erro dela, não é? Ah, tá. O erro geral, porque assim, eu vou ter de cada... Não, aqui você vai calcular o erro em cada medida. Isso. Cada medida. Tá. Então, na medida de 10 você vai ter um erro, na de 20 outro, 30. Ah, tá. Então, tá bom. Então, eu não vou ter que ter um erro geral, na média, não. Tá. Você vai ter um erro associado a cada medida. Só porque ficou com essa... Ok? Então, aqui, esses volumes consumidos são volumes reais. Então, esses não carecem de correção porque são de bureta. Aí depois, aqui, beleza, terminou a primeira parte dessa primeira titulação aqui. Depois você vai fazer o seguinte, coletar 20 ml da solução B1. Então, você vai voltar aqui na solução inicial, coletar 20 ml dela. E aí, com a proveta, adicionar 5 ml de água. Então, novamente, esse volume aqui é volume lido. Então, você vai adicionar 5 ml de água destilada. E aí, você vai obter 25 ml de solução coletado pela proveta. Né? Aí, aqui já tem um detalhe. Eu adicionei água na solução B1. Então, aqui eu já tenho uma diluição, né? Então, essa primeira etapa aqui, ó, você já tem uma diluição. Automaticamente, a concentração aqui já está um pouco diferente. Aí, desses 25, teoricamente, aqui, né? Você vai transferir 3 gotas de fenolftaleína e titular de novo. Mesma solução ácida. E aí, agora, para essa segunda situação aqui, o volume consumido na titulação foi de 24,2 mililitros. Esse daqui, assim como o outro, volume real. Terceira etapa, novamente coletar 20 ml lá da solução inicial, só que agora adicionar 10 ml de água, também utilizando a proveta, e aí o mesmo caso, eu vou ter teoricamente 30 ml da solução, coleto 20, põe o indicador, titulo novamente. Volume consumido nesse caso, 20,3 mililitros.
Depois, de novo, pego mais 20 ml da solução inicial B1, agora 20 de água, repito o processo. Volume consumido, 15,4. E por último, eu coleto mais 20 ml dela e agora adiciono 60 mililitros de água. Titulo, volume consumido na titulação, 8 ml. Então, aqui nós temos, ao todo, né, 1, 2, 3, 4, 5 titulações, né, de 5 soluções diferentes. Né? Uma solução inicial, uma solução diluída, uma terceira solução com uma diluição diferente, uma quarta diferente, a quinta com uma outra diluição diferente. Então, ao todo aqui nós temos 5 concentrações diferentes. Tá? E aí, vamos tratar dados. Primeiro deles, tratar dados da parte 2. Determinar a concentração de cada solução básica, ou seja, todas as soluções, né, da solução B1, depois das suas diluições. Vai determinar as concentrações dela aí. Lembrando que todas elas foram coletadas com a proveta da parte 1. Então, tem que fazer as correções de volume aí. Depois, determinar a quantidade em mols de base presente em cada alíquota titulada. Então, isso aqui faz parte do cálculo da concentração, já passa por isso aqui. Depois, determinar o erro relativo em cada titulação. Então, lembre-se que o erro da titulação, ele sempre é dado em relação a volumes. Né? Então, é importante, considere que a inicialmente, a solução 1 tinha uma concentração de 0,15 mol por litro. Então, vamos supor que essa daqui é a concentração dela. Tá? E aí, a partir dessa concentração, determinar o erro relativo na titulação. Se eu tenho essa concentração da solução B1, a gente consegue saber quais são as outras. Real, né? E aí, não, vocês vão ter as concentrações reais e aqui no primeiro passo vocês vão ter as concentrações experimentais. Né? E aí dá para a gente calcular o erro relativo. Depois escrever a equação química que representa a reação, ou seja, né? Reação que vocês mais já viram na vida, HCl mais NaOH. Depois construir uma tabela. Nessa tabela, vocês vão colocar todas as informações aqui. A concentração da solução de ácido em cada titulação, volume da solução, concentração da solução básica, volume da solução básica, quantidade de base, quantidade de ácido, pH de cada solução básica titulada. Depois, construção de uma curva, concentração de cada solução básica em função do seu respectivo volume total. Vocês vão pegar a concentração da solução básica, o volume total dela. Vocês têm lá 5 pontos. E aí, vocês conseguem construir uma curva. Tendo essa curva, determine a relação linear para essa escrever a equação que a representa. Vocês vão ver que a hora que vocês fizerem essa relação aqui de concentração em função de volume, não vai dar reto. E aí a gente tem que linearizar. Então, vocês vão determinar a relação para essa curva aqui. Tá? Então, vocês vão construir a curva e a relação linear. Tenhando a reta, se for preciso, e os coeficientes através do método. Aqui pode ser uma. Né? Vocês podem usar o método gráfico e métodos mínimos quadrados. O método gráfico, aquilo do Excel, já faz. Né? Está usando aquelas equações de somatório. Tem basicamente a mesma coisa. Né? Não dá muita diferença, não. E usando
resultados, comparar os resultados e determinar se ele é aceitável experimentalmente. A gente vai adotar como aceitável um erro de no máximo 10%. Então, se ele for maior do que 10%, ele não vai ser aceitável para nós experimentalmente falando. Ok? E aí, esse erro que eu estou falando são a diferença, né, que você vai ter de uma coisa em relação à outra. Bom, e aí finaliza a parte de tratamento de dados. Depois, algumas questões aqui que são para ser respondidas, né? Vamos ver se a gente pode excluir isso aqui. Ah, sim. Tá. Não, beleza, pode deixar todos. E o relatório, que é porque eu peguei o roteiro antigo, então não precisa ser o relatório entregue. Vai fazer. E aí, basicamente é isso. Tá? Então é isso que vocês vão fazer. Vão pegar todas essas informações que estão aqui e vão com elas para construir esse pseudo-relatório. E aí, na semana que vem, a gente faz a discussão dele. Então, aí vocês podem trabalhar, como eu disse, de 4 horas. Tá, mas aí vai ser igual tipo assim, um relatório mesmo. Cada grupo monta metade, é isso? Não, porque senão tem, né? Né? Então tá. Então a gente monta tudo e aí vão ser, tipo assim, dois relatórios, entre aspas. Isso, serão 2 relatórios. Apresenta o seu. Cada grupo apresenta o seu. Porque senão, se eu deixasse, se um fizer a parte 1, o outro a parte 2, aí vai dar ruim. Pode ficar Frankenstein, né? Com certeza vai ficar igual aqueles carros de foto, entende? Que monta. Vai ficar lindo. O ideal aqui é. Nossa senhora. Opa! Aqui nessa barra aqui. Aconteceu um acidente aqui. Porque o ideal é. Minha parte do relatório que eu não consegui entender, porque cortou muito a sua fala. Por favor. Só um minutinho, tá? Tá bom. Quem foi que perguntou? Foi Lorena? O que você perguntou, Lorena? Repete, por favor. Isso, não, a parte do relatório lá não entendi nada. Você poderia repetir de novo, por favor? Porque cortou muito a sua fala. Qual parte você está falando? A parte que você tocou no relatório em diante, eu não entendi. Não, eu só falei dele até agora. Espera só um pouquinho aqui. Esse computador não está ajudando muito hoje. Essa parte que eu expliquei do que fazer em cada etapa, entendeu, né?
Assim, eu cheguei na metade, mas depois eu vejo a aula de novo para poder entender. Não, o relatório que é só apresentar o que está aqui. Ah, tá bom. Vocês vão só tratar os dados que eu coloquei aqui, né? E basicamente vocês vão apresentar o que está aqui para a gente poder fazer uma discussão. Então aqui, ó, vocês já têm o dado da primeira parte, né? O dado de volumes e massas, né? A tabela está aqui, então o que vocês têm que fazer na primeira parte? Construir de careca. Então, a etapa se resume nessas duas partes aqui. Uma parte, que aí vocês vão ter um pouco de trabalho. Vocês vão ter que fazer as correções. Lembrando que todos os volumes medidos, né, foram medidos na prova que foi calibrada anteriormente. Então, vocês têm que fazer a correção desses volumes, a parte da correção desses volumes. Aí você vai trabalhar com as titulações, que esses volumes aqui, não volumes medidos na proveta, né, eles são medidos na bureta, portanto, são volumes que vocês não têm que corrigir, é esse aqui mesmo. Vocês vão corrigir só os que estão aqui da coleta de transferência. Em cada parte, e depois fazer esse tratamento aqui, que é determinar a concentração da produção, a mols em cada época. Na verdade, essas duas coisas vão aparecer juntas, né? Então, concentração, você tem que a quantidade de mols, então aqui você vai passar por isso aqui, determinar aí, novamente, como eu falei, né? O erro, lembrar que ele é uma função de volumes, né? Na titulação, não você tem a titulação, mas a gente calcula o erro por volumes e não concentração, né? Então, o erro aqui nesse caso de cada titulação, ele vai ser associado, vai ser dado, calculado em relação a esses volumes. Escrever a reação química, que aí é, né, HCl, NaOH, e uma tabela com todos esses dados, que em tese você já vai ter pronto. O único dado que você não vai ter aqui é o pH, mas facilmente aqui. E depois a curva das relações da tabela, e aí você vai ver que essa curva, né, não é uma reta. Então, você tem que efetuar a linearização dela. E aí, a linearização é aquilo que a gente vem trabalhando por último. Então, encontrar uma equação que relacione concentração com volume total e tentar transformar isso em relação linear. Né? Assim como vocês fizeram os exercícios anteriores. E responder essas coisas. E na semana que vem a gente vai debater essas questões aí, todas, analisar e partir para o segundo experimento. Então, esse daqui está mais simples. Mais para dar sequência àquilo que a gente vem, né? Que é a parte de dados. Então, isso é uma coisa que a gente já vem fazendo. Né? Então, nada de muito diferente, não. Só que agora é um tratamento de dados dentro do nosso contexto. A gente vem falando disso dentro de outros contextos, né? Ou sem nenhum foco em específico, né? Agora a gente tem um contexto daqui. Então, traz a informação agora para o nosso campo, né? Então, a gente vai trabalhar com ela dentro do nosso campo aí. Sobre a questão do erro, só para a gente reforçar, o erro, que esse química analítica aí já viu como que, lembra, né? Como é que a gente consegue calcular o erro de uma titulação, né? Então, como eu disse, o erro de uma titulação, ele sempre é calculado em relação à diferença de volumes, né? Seria o volume no
final da titulação menos do ponto de valência, né? Lembrando, isso é o erro absoluto, tá? Que é só a diferença mesmo de volumes. E importante, né? Aqui a gente tem dois volumes incluídos. O volume de valência é o mesmo que o volume real, né? Volume real. E o volume no ponto final, ele é um volume experimental, volume medido. É o volume que o experimento ele fornece. Né? Então, é um menos o outro. É o volume lá que você lê na titulação, na bureta, né? Menos o volume que você deveria ter lido. Esse é o erro absoluto. Já o erro relativo, que é o que geralmente a gente mais usa, ele nada mais é do que o erro. Esse aqui é o absoluto. Nada mais é do que o erro absoluto dividido pelo volume do ponto de equivalência. Então, esse daqui é o que é mais utilizado. O volume do ponto de equivalência. Então, esse daqui, que é o que a gente trabalha com aquela margem de erro. Né? Na verdade, já está embutido o outro, né? Então, a partir daqui é que a gente determina o erro percentual. O erro percentual, ele é simplesmente igual a esse erro relativo vezes 100. Então, na hora que você encontra esse erro aqui, você multiplica ele por 100, você tem um erro percentual. Então, quando eu falei assim, olha, para nós, uma margem de erro aceitável é de no máximo 10%. Então, eu estou falando desse erro aqui. Então, você calcula o erro relativo e multiplica ele por 100. Então, até 10% ele é aceito para a gente, experimentalmente. Passou disso, não é aceito. Experimentalmente falando. Por o que a gente combinou. É claro que, eu falei, vai ter casos em que esse erro deve ser muito. Antônio, eu não tô vendo o que você tá mostrando na tela. Os outros demais também não. Agora eu parei de compartilhar, mas... Os demais? Eu tava vendo. Eu também. Eu acho que Eu foi também. a única que não tava vendo. O quadrinho branco aí, né? O quadro negro, branco. Continua sem aparecer, eu vou tentar sair e entrar de novo, porque acho que deve ter dado algum problema. Agora tá dando pra ver se eu consigo. Já apareceu de novo. Tem outra já. Eu tá Pra Pra aparecendo. mim não aparece nada. Ah, tá. Não, tá. Qualquer coisa você pega você pega a gravação depois. Eu tô gravando, eu vou disponibilizar lá. Aí na gravação Tá bom. você consegue. Mas basicamente é isso. Então, a ideia agora é pegar essas informações e começar a trabalhar para produzir essa nossa discussão, né? Como eu falei, não vai ser um relatório, a gente vai produzir uma discussão em cima dessas informações aí. Aí vocês têm uma semana para poder trabalhar isso, né? Que geralmente é o prazo que no experimental mesmo vocês vão ter. A gente sempre faz a prática uma semana e entrega o relatório na outra. Então, vocês vão ter exatamente essa uma semana para a semana que vem aí discutir tudo. Como eu falei, não precisa me enviar, não entregar nada, só na hora cada grupo vai apresentar os seus resultados. A gente depois faz um sorteio, ou vocês mesmos definem quem quiser começar, é diferente.
Começa primeiro, quem vem depois. Então, o importante é que cada grupo, né, apresente o seu. Contem os grupos aí, né, conforme vocês acharem que deve ser feito. E aí, na semana que vem a gente faz a discussão. Né? Aí, avise lá o Marcelo, que o Marcelo até hoje ele só compareceu alguns minutos do primeiro encontro. Né? Então, avise para ele, por favor, que ele precisa comparecer, né? Porque no andar da carruagem, daqui a pouco nós possivelmente teremos algum aí, também por online, né? Na oficial, né? Vocês até devem ter recebido hoje falando sobre o funcionamento das redes sociais, mas não sei, né? Dependendo do tempo que se prolongar, essas provas podem acabar precisando acontecer também de forma e aí, não participar das aulas, a coisa fica difícil para ele, né? Então, precisa puxar as orelhas e ir para aula. Ok? Combinado. Uhum. Alguma dúvida? Eu acho que não. Agora vamos na massa. Trabalhar e as dúvidas que porventura venham a surgir, vocês podem me perguntar. Se eu achar que eu devo responder, eu respondo. Se eu achar que não, eu deixo para relatórios. Essas confecções de relatório, eu não costumo ajudar muito, não. Geralmente eu faço o que eu fiz agora com vocês. Gente. Eu faço uma exposição do próprio roteiro, faço alguns apontamentos desse roteiro, e a partir daí, vocês, ou né, quando experimento alguma dúvida que durante o experimento eu aprendo fazendo a função e tudo mais, o relatório ele é fruto mesmo do trabalho de vocês. Mas não vai ter a prática, então pode ser que dúvida no meio do caminho. Aí é só vocês que eu avalio e vejo se cabe auxílio ou não. Ok? Ok, combinado. Então tá. Então, por hoje é isso. Então, o material já está postado lá no Ava, como eu falei, está lá na aula do Encontro 8. Eu já postei lá. Então, esse mesmo roteiro que eu mostrei aqui para vocês, ele está lá. E ele vai servir de base para vocês produzirem o restante. E vocês desenvolvem agora e divirtam-se. Ok, combinado. Nossa, que ânimo. Pois é. A pessoa tá animada, né, Antônio? Aqui ânimo é o que não falta. Tá perfeito. Você já percebeu? Ai, Então, tá. triste. Tá bom. Não. Tá bom. Triste porque... Tá ruim, mas tá bom. Como se diz meu pai, tá ruim, mas tá bom. É triste porque, gente, morrer queimado deve ser bem pior. Ah, não. Então tá bom, então. Então eu vou falar diferente. Nós estamos melhor que os presos, né? Não, com certeza. Então pronto. Tá bom. Então... A gente, estamos presos por vontade. Que? Estamos melhor que os presos por vontade própria. É isso. Não é? É isso. A gente pelo menos está querendo ficar preso. Verdade. Então tá, Estamos gente. presos. Tá bom, então. Então, Tchau, tchau. Deus, cuidem, até a próxima. Tchau, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, people. Beijo.